Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Espero que você esteja bem, dileto ouvinte, alegre, feliz, com uma fé atiçada pelo dom do Espírito Santo no seu coração. A gente precisa viver da fé como a Bíblia nos ensina. O justo viverá da sua fé. Esta fé que vem do alto, esta fé que vem do Espírito. Se você está desanimado, frio, coração não está bem, hoje, quinta-feira, dia eucarístico, é hora de parar as atividades um pouquinho e visitar o Santíssimo Sacramento e se deixar encher dele. Para você também religiosa, você monja que está nos conventos que são silenciosos, mulheres, homens que vivem nesses grandes mosteiros, só para rezar, curtir a pobreza de Cristo, a vida fraterna e os trabalhos do mosteiro. Vocês também precisam de adoração ao Santíssimo. Não somente aquela em que se faz comunitariamente. Um bom religioso, uma boa religiosa, um bom monge, uma boa monja, precisa ter o seu programa pessoal de oração muito bem definido e elaborado. Você, pai de família, mãe de família, você, filho, filha que quer fazer a vontade de Deus, você, pessoa consagrada, leiga, se quer fazer a vontade de Deus, nós, sacerdotes e bispos, precisamos ter o nosso programa pessoal de crescimento em Cristo. E esse programa passa inevitavelmente pelo amor a nosso Senhor Eucarístico. Seja no altar, na comunhão da Santa Missa, seja na adoração a Jesus na hóstia santa, no sacrário das nossas capelas, onde Cristo se dá em presença real, através do pão consagrado no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade. Cristo está na Eucaristia. Duvidar disso é se tornar um herege, se tornar um apóstata. Tem muito católico apóstata que não crê na Eucaristia. Quantas vezes já ouvi isso, até de sacerdotes? Não, a Eucaristia é o milagre de uma memória. A gente recorda o sofrimento de Cristo na cruz, na Eucaristia, por causa do sofrimento do povo, para que a Eucaristia possa ser um sinal de libertação do povo. Tudo bem, é sinal de libertação, mas é uma memória viva, presente, atualizada de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideologização da Eucaristia é muito perigosa. Aí quando não se tem fé no mistério da Eucaristia, e aqui atenção padres, equipes de liturgia, por favor, preste atenção. Quando não se crê profundamente na presença real de Jesus na Eucaristia, nós instrumentalizamos a liturgia. Aí começamos a colocar coisas estranhas dentro da liturgia. Eu mesmo, como padre novo, muitas vezes fiz isso por falta de consciência. Criatividades, coisas que não tem nada a ver com o mistério da Eucaristia. Aí você entra na seara fúnebre dos abusos litúrgicos, das besteiras litúrgicas. Quanta coisa estranha nós temos assistido na liturgia. É um sintoma. Eu nem condeno as pessoas que fazem essas coisas, porque isso tudo é falta de conhecimento. Quando a Sagrada Escritura nos ensina que por falta de conhecimento o povo se perde, é isso. Gente que nunca leu a Introdução Geral ao Missal Romano, que nunca leu o livro Introdução ao Espírito da Liturgia, de Guardini, ou do Papa Bento XVI, que nunca aprofundou a catequese do Catecismo da Igreja sobre a liturgia, aí você começa a fazer essas coisas bobas. E isso é prenúncio de uma apostasia que leva as pessoas a não crer na verdadeira e real presença de Cristo na liturgia eucarística. Isso é gravíssimo,
Portanto, hoje eu te convido, vá adorar o Santíssimo. Hoje é quinta-feira, a gente recorda a instituição da Eucaristia e reafirmar a sua fé. Você que está com essa bobagem, com essa influência luterana, protestante no coração, de não crer na missa como presença do sacrifício real de Cristo, vai estudar o catecismo, procure um padre idôneo, que sabe liturgia, que conhece essas coisas para você se orientar e volte ao bom caminho da verdade. A Eucaristia é o ápice, é tudo na nossa vida, como nós falamos na quinta-feira passada. Negar este mistério é negar a fé católica. Então a Eucaristia não é lugar para homenagens, não é lugar para incensar ninguém, não é lugar para evidenciar conscientização social, não é nada disso. A Eucaristia é a singeleza da celebração do mistério do Calvário que se reatualiza de maneira presente na nossa vida, nos nossos altares. A Eucaristia não é uma brincadeira, não é um ato social como nos ensinava o grande ateu Emile Durkheim. Não, a Eucaristia é mistério, incompreensível aos olhos, mas que pode ser acolhido pelo altar do coração. A nossa fé católica não pode prescindir disso. Ninguém tem autoridade na igreja de modificar essa compreensão. Isso é da nossa igreja, do nosso patrimônio católico. A fé na Eucaristia e o poder do padre, do sacerdote, para celebrar o augusto mistério e pelas suas mãos, pela epíclise da sua oração sobre as oblatas e a oração de consagração, Cristo se faz presente no pão e no vinho, consagrados no seu corpo e no seu sangue. Essas espécies se tornam divinizadas pela presença de Cristo. O católico não pode fugir disso. E eu digo para você, quando a gente crê com toda a força no nosso coração na Eucaristia, quando nós dobramos os nossos joelhos vacilantes, que um dia a terra vai destruir na sepultura, diante de Cristo, você pode ter certeza, prezado ouvinte, nenhum problema resiste. Diante de Jesus Eucarístico, todas as montanhas intransponíveis dos desafios que se apresentam diante de nós se tornam aterradas e planificadas. Confia, adore, busque, jogue fora a sua incredulidade, desfaça das suas dúvidas. Não converse com quem não creia. Largue essas pessoas para lá. Visite os santos. Leia a Sagrada Escritura, adore e tudo mais será diferente. Porque esta é a fé da igreja, que nós não podemos abrir mão dela e nem vamos deixar que outros, na ideologia, queiram roubá-la para transformá-la numa outra explanação. Que Deus nos dê a graça da fidelidade a nosso Senhor. Hoje nós lembramos São Martinho de Tours, esse santo do século IV, que fez uma experiência bonita de dar a metade do seu manto para um pobre. E ali nascia toda uma experiência litúrgica profunda de amor a Cristo no pobre. Quando a gente ama a Eucaristia, a gente ama de verdade os pobres, não com ideologia, não com politicagem, mas com a caridade que vem de Cristo. Olha o que Jesus diz para nós no Evangelho de hoje, Lucas 17, 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Olha que bonito isso. Como eu vou saber disso? Abrindo-me ao Espírito Santo, como São Paulo nos exorta, nos ensina lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo nos ensina que é preciso o discernimento dos espíritos para você saber se
as moções que você tem, as compreensões que vêm ao seu coração, elas vêm de qual espírito? Do seu espírito humano, que nasceu pagão? Ou do espírito de Deus, ou até mesmo do espírito das trevas? A gente precisa saber fazer esse discernimento, e ele funciona, esse discernimento. O cristão procura traçar a sua vida sempre segundo o discernimento. Imagine se todos nós batizados, se nós sacerdotes religiosos fazermos esse discernimento, a gente vai melhorar muito o nosso ministério, o nosso serviço, as nossas famílias. Porque muita gente na igreja age segundo o espírito humano e alguns agem até segundo o espírito diabólico. E é por isso que a gente tem abuso na liturgia, por isso que a gente tem frieza espiritual, desrespeito com o Santíssimo. Você vai aí na capela do Santíssimo da sua comunidade, está lá aquele forro amarelo de 3 anos, nunca troca isso, a vela queimada lá, os restos em cima do altar, o Santíssimo no escuro, as rosas podres, apodrecidas de 3 meses, ninguém cuida, ninguém zela. Você olha no teto da capela do Santíssimo, está lá a sujeira, as teias de aranha e tudo mais, porque é uma comunidade que perdeu o rumo, que perdeu o discernimento, que perdeu o espírito de piedade. Você mede a eficiência de uma comunidade, de uma paróquia, pela piedade do seu povo e do seu sacerdote, dos diáconos e dos religiosos. Nós precisamos ser homens e mulheres da piedade. Por que você não pode fazer genuflexão diante do Santíssimo? Não é possível. Se você não faz a genuflexão, se você não tem piedade com a presença real de Jesus na Eucaristia, é sinal que dentro de você as coisas estão bagunçadas. Ou você não crê mais. Ou você já foi contaminado por esse espírito de incredulidade que reina no mundo. E o reino de Deus já não está dentro de você. Os sinais do reino estão presentes, onde o amor ágape, o amor de Cristo, a força eucarística, a unção do Espírito Santo acontece de maneira sobeja entre nós. Como que está a sua paróquia, a sua comunidade? Como que estão os conselhos das nossas paróquias? Eles se reúnem para rezar ou só para discutir problema? Só para fazer planejamento, só para fazer isso ou aquilo? Os conselhos também precisam de rezar, precisam dobrar os joelhos diante de Cristo. Católico precisa adorar o Santíssimo. É a força da igreja, é a força das nossas pastorais. Grupo de canto, grupo de liturgia que atua na liturgia, mas não crê, não comunga, não confessa. Está errado. Como que você vai servir o Rei dos Reis, mas se você não tem uma fé, não tem uma piedade para acolhê-lo no seu coração? A igreja precisa de servidores ungidos, cheios, plenos do Espírito Santo. Do contrário, nossas comunidades vão se tornando comunidades doentes, infelizes, que não contagia e que não evangeliza e que não acolhe os outros. Pense nisso. Leve essa preocupação para dentro do seu grupo pastoral, para a sua família. Sem Jesus, nada feito. Sem Ele, não vamos enxergar o seu reino entre nós. Pai de bondade, abençoa o ouvinte desse programa para que tenha um coração eucarístico, cheio da Tua presença e do Teu amor. Dai-nos, Senhor, esse desejo grande de ajoelharmos diante do Teu Filho Jesus, presente na hóstia pobre consagrada, para adorá-lo e encher o nosso coração dos sinais do Seu reino, hoje e sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz adoração ao Santíssimo, rezemos pela Igreja e até amanhã, se Deus quiser.